Educação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos telespectadores. Estamos começando nessa manhã, juntinhos aí com vocês, sintonizados na TV Focus. Hoje, dia 25 de janeiro de 2013. Um pouquinho agora, antes do programa começar, eu estava aqui falando com o José Manuel. Já estamos aí no finalzinho do mês de janeiro, passados aí um mês daquela teoria aí, daquele furdunço, né, daquela confusão que foi o mundo vai acabar dia 21 de dezembro. Então, quer dizer, já passou um mês e continuamos aqui falando dessa doutrina que é realmente esclarecedora, consoladora, vem nos elucidar sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, aparentemente um caos, uma desorganização, mas tudo segundo ensina a doutrina espírita, segundo os espíritos superiores vieram aí nos dar essas notícias, codificadas, né, essas notícias através do nosso querido Allan Kardec. Então, nós estamos aí para esclarecer, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos depois de passar aqui. Sempre lembrando que a doutrina espírita tem três aspectos inseparáveis, né? É o filosófico, científico e o religioso, no sentido da moralização, das leis morais. Sendo que nós temos 5 princípios básicos, né? Primeiro, a existência de Deus, e a gente sempre fala aqui, né, um Deus infinitamente justo e bom. A existência e a sobrevivência, né, da alma, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, para que nós, espíritos, almas, aí possamos nos depurar, a pluralidade dos mundos habitados e também a comunicação totalmente possível entre nós que estamos na matéria e que estamos fora dela, né? Então, e a gente vai vendo, né, hoje em dia que a ciência, a descoberta e as descobertas científicas, elas vão ao encontro desses preceitos aí, desses princípios básicos que a doutrina espírita já apresenta. Então não tem nenhuma, né, negação. Lembrando que dentro da doutrina espírita nós não temos velas, não temos rituais, não temos altares, nem incenso. Isso aí não tem nada a ver com a doutrina espírita. E pedir também mais uma vez para você que gosta do nosso programa, que nos assiste, que nos prestigia, que tem aí o seu comércio, que queira nos ajudar aqui no patrocínio do Terceira Revelação, pode entrar em contato aqui com a TV Focus e veicular aí a sua propaganda. Não precisa estar diretamente ligado aí ao programa Terceira Revelação, pode estar aí na grade da TV Focus, porque às vezes a gente sabe que a pessoa gosta, quer patrocinar, mas causa ainda um desconforto em muitas situações. Então a gente agradece a todos vocês a participação pelo YouTube, vocês que nos assistem, queridos internautas, que participam através do nosso e-mail também, que a participação, as perguntas, a gente troca aí essas informações. E vamos hoje, estamos aqui a propósito falando, né, falei sobre Allan Kardec, nós hoje aqui em Nova Friburgo vamos ter uma peça teatral que vai ser falar sobre a vida de Allan Kardec, né? Aí tá aqui, ó, Allan Kardec, um olhar para a eternidade. A peça vai ser encenada aí no Teatro Municipal hoje. Não, eu falei a data errada, hoje é dia 26. Porque eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Hoje é dia 26 de janeiro. Tá ali dia 25, aí hoje, dia 26, a peça, às 20h30, e domingo, amanhã também, às 19 horas. Então, vamos falar sobre isso. E a propósito dessa peça aí, o que a gente, né, que Kardec veio, qual foi a tarefa, o trabalho de Allan Kardec, e por que esse trabalho aí, né, é eterno, né, José Manuel? Bom dia. Bom dia, Valéria. Eu falei, hoje é 25, eu falei, não, hoje é 26. Não, 25 de janeiro de 2013, nós estamos aí, como diz Valéria, já chegando ao final do mês, praticamente, janeiro já passou, não é? E nós estamos aqui hoje com esse propósito de tirar a caixa das cabeças, abrir o coração, abrir o entendimento, ou seja, estimular, nós estamos aqui para estimular, para incentivar a ação da consciência de cada um sobre si próprio.
Nós não podemos entrar mais um ano 2013, do qual já estamos passando aí o primeiro mês, para continuarmos sendo nesse planetinha aqui enganados. Nós não podemos fazer vista grossa para o que está acontecendo aqui. Nós temos que colocar em destaque como está a humanidade, entendendo que nós somos uma partícula dela. Se ela está toda ruim, que tal entender que é porque o somatório das partículas, que são os indivíduos, não está bem orientado, não está bem esclarecido, educado para fazer um mundo melhor. Então nós estamos começando 2013 e temos que partir para um princípio de honestidade para com cada um. Cada um tem que ser honesto com a sua própria consciência. Assistindo o programa último, eu sou um dos maiores telespectadores dos nossos programas, porque cabe a minha responsabilidade de analisá-los, palavra por palavra, ponto por ponto, conteúdo. Eu tenho que estar muito atento a isso, porque esse é o meu propósito, passar para vocês com honestidade, com fidelidade. Ainda não tive aqui até hoje, com quase 10 anos, que fazer nenhuma retificação. Não que seja perfeito, mas porque sou dedicado, sim, e assisto os programas nossos aqui, mas vocês não imaginam. E tem hora até que eu me convenço comigo mesmo. Olha que coisa orgulhosa. Não é? Me apaixono por mim mesmo. Porque eu falo, eu fico procurando mecanismos de transmitir com mais clareza, transmitir com mais acessibilidade às pessoas. Eu me coloco do lado do telespectador. O nosso propósito aqui é esse. Nós não temos intenções pessoais nenhuma aqui em levar vantagem, como eu já disse isso para vocês muitas vezes e provo para vocês com a nossa ação em todo esse tempo. Não estamos aqui para denegrir ninguém, para machucar ninguém especificamente, para se vingar de ninguém. Não estamos aqui com rancor, com ódio. Estamos aqui com segurança, com firmeza, com responsabilidade, com pesquisa e com honestidade. Eu digo para vocês, e nós sempre vamos dizer isso aqui, nós só defendemos a doutrina espírita e apresentamos a doutrina espírita como a solução para a humanidade, para o comportamento humano, porque eu creio nisso pela lógica, pelo bom senso e pela razão. Eu concordo, eu analiso, eu pesquiso, eu tento contestar isso, eu tento colocar isso aqui com outros ensinamentos religiosos para ver se os outros satisfazem melhor do que esse. Claro que não satisfazem. Como eu argumentei no programa passado, por que ser contra a reencarnação? Enquanto a reencarnação não for uma tese geral, humana, compreensiva para todos e admitida por todos, a humanidade não melhora, porque quando o indivíduo admite a reencarnação dentro da lógica da existência de Deus e das desigualdades sociais e das deficiências físicas, quando você concebe à luz da verdade, que são os fatos que caracterizam a humanidade, uma humanidade desigual, uma humanidade teoricamente injusta, uma humanidade sofredora, uma humanidade de privilégios para uns e de maldições para outros, em sua maioria. Enquanto você não colocar nesse contexto a reencarnação, você não fecha Deus com um Deus perfeito. Não pode se admitir um Deus perfeito com toda essa predominância da imoralidade, da injustiça, da corrupção, da agressão, da subjugação, dos tráficos de toda ordem, enfim, deste verdadeiro inferno que é isso aqui. Aí você não pode querer contornar e conciliar isso com Deus, com a perfeição suprema, com a bondade, o amor supremo. As religiões fazem ginásticas intelectuais, e às vezes até nem tão intelectuais assim, bastante ignorantes, a respeito de mostrar que Deus está no comando, que Deus é amor, que Deus é nada. Se não admitirem a reencarnação, Deus não é nada disso que vocês pregam, que as religiões todas pregam. Agora, com a reencarnação está tudo explicado. Agora, por que não aceitam? Porque aí quebra a hierarquia que as religiões vivem dela. A hierarquia, o poder, o domínio, o dinheiro, a fama. Se admitir a reencarnação, quebra isso. Por quê? O sacristão de hoje pode ter sido o Papa de ontem. O gari de hoje pode ter sido o ministro das finanças de um país de primeiro mundo ontem.
E um ministro das Finanças, um ministro daqueles que lá estão em Davos hoje, aqueles homens de preto e mulheres de preto, saem daqueles carrões pretos, com aqueles homens de preto abrindo aquelas portas, aqueles homens de 2,20 metros de altura, que são os seus seguranças, são eles que mandam nisso. São eles que apertam o botão da desgraça, tira o dinheiro todo desse lado de cá e bota pro lado de cá, tira de cá e põe de lá, os outros ameaçando com armas atômicas e os outros tentando segurar e dar privilégios para eles não fazerem. Para que isso? Para se manter no comando do mundo, para se manter no domínio disso. Então, se aqueles homens de preto e mulheres de preto que lá estão em Davos hoje admitirem e entenderem o processo em que eles estão enfiados para a evolução, que é o da reencarnação, eles vão estar lá pensando diferente, pensando que amanhã eles podem estar na sarjeta, amanhã eles podem estar debaixo do viaduto, numa favela aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Amanhã eles podem estar no Haiti, como os que lá estão e os que estão debaixo dos viadutos hoje, não são filhos abandonados de Deus, são espíritos que usaram e abusaram do direito que tiveram anteriormente de explorar e de fazer maldades e crueldades e torturar as pessoas, que hoje estão aqui num processo natural, num planeta como esse, sujeito a todas as intempéries físicas, geológicas e astrofísicas, estão aqui passando pelo que devem passar. Não são coitadinhos. E nem devam ser abandonados, porque hoje estão na sarjeta e nós, reencarnacionistas, sabemos que estão ali não por acaso, mas passando por um processo de filtragem e limpeza das suas próprias almas. Não são coitadinhos, mas não são para serem abandonados. O processo social, baseado na própria reencarnação, mostra que os que têm mais devem ajudar os que têm menos, mas sabendo os que têm mais hoje que poderão ter menos amanhã, ou que já não tiveram nada ontem. É um processo lógico, fecha com a ideia de Deus. Aí você não continua crendo num amigo imaginário. Ó, como Deus é bom. Eu há poucos dias assisti uma senhora que estava na janela falando para uma outra que estava lá embaixo. Olha, fulana achou os documentos. Aí, achou, que maravilha, graças a Deus. Aí ela falou, uma das duas falou assim, mas ela é evangélica. Aí a outra falou, sim, Deus é fiel, minha irmã, porque ela achou os documentos. Poxa vida, você chegar à conclusão que Deus é fiel, porque a criatura é evangélica e achou os documentos, é muita simplicidade, é muita ingenuidade. Isso não bate com a lógica e o bom senso. Nasceu debaixo do viaduto, quem botou lá? Não foi o Criador? Mas ele não sabe de tudo, ele está mal intencionado então com aquelas criancinhas que nascem na miséria, que nascem no Haiti, que nascem filhos dos traficantes, filhos dos usuários de crack, de cocaína. É Deus que está pondo essa turma lá? Que culpa tiveram eles? E outros está colocando, como eu disse aqui, isso é bom para fortalecer a tese da reencarnação e de Deus, para contrariarmos, para contestarmos Sanherre. Sanherre acaba com esse Deus que bota a criancinha debaixo do viaduto, que se dane para lá, e bota os privilegiados no Canadá, na Suíça, na Austrália, na Bélgica, na Suécia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, em todos os países ricos do mundo. Vocês não gostariam de estar nascendo lá? Não precisariam estar aí jogando nas loterias, tentando acertar e ficando a semana toda enganado. Essa semana eu acerto. E ainda pensando assim, se eu acertar, a minha patroa vai ver. Se eu acertar, o patrão vai ver. Porque uma das coisas também muito explorada é que os patrões morram de morféia. Quando eu falo isso, as pessoas não gostam. É a lepra antigamente, né, que vão caindo as partes do corpo, e que os patrões morram para os empregados continuarem submissos aos que mandam e comandam os empregados e exploram os empregados, como se exploram nas igrejas os adeptos, os que vão atrás de Deus e da salvação. É uma máfia. Nós somos mafiosos nesse contexto planetário. Agora, entendendo a reencarnação, nós nos freamos. Opa, espera aí, se as coisas já não estão boas hoje, elas podem piorar se eu não me recuperar. Olha os 2 moradores de rua que devolveram o dinheiro. Vocês podem pensar, vem ele lá com isso de novo. Isso é a estrela do planeta para exemplificar o que se deve fazer
Qual a religião daqueles dois miseráveis? Não interessa. Mas eu garanto para vocês que eles passaram numa das últimas provas porque estão submetidos na terra nesse sofrimento físico, material e social, purificando suas almas mais ainda para saírem daqui para mundos melhores, superiores, para gozarem e usufruírem da paz de conviverem com espíritos como eles, honestos, honrados. Moradores de rua, mendigos que acharam 20 mil reais, procuraram o dono e entregaram o dinheiro. Quantos entre nós conhecemos nos comentários de rua na época, eu não devolveria, foi achado, e ainda tinha aqueles espertos, achado, não é roubado, e ainda tem outros que acrescentam que quem perdeu é relaxado. Não é? Quantos homens de bem não devolveriam? De bem entre aspas, claro, porque de bem mesmo são aqueles que estão lá, debaixo da ponte, debaixo do viaduto, muitas vezes. Porque o sofrimento está virando a alma, está mudando, está filtrando aquilo que precisava, aquilo que eles não conquistaram quando tiveram boas posições sociais, quando tiveram destaque no planeta social, aquilo que eles não conseguiram cultivar, cultuar. Eles mesmos pediram para vir numa situação de dificuldade. Nós pedimos do lado de lá, na dimensão espiritual, que nós enxergamos com os olhos da alma, que nós reconhecemos quem nós somos desde a origem, desde para trás até aquele momento. Nós entendemos, nós precisamos vir para cá fazer um cursinho forçado, um cursinho pesado. Não é isso que a gente faz nos cursinhos da Terra para passar num concurso para ser bem remunerado numa função pública? Não é isso que todo mundo aí corre atrás, pensando que o dinheiro que vão ganhar vai lhes dar conforto, felicidade para viver eternamente aqui? Não vão viver eternamente aqui. Tudo que ganharem vão largar para cá, mas o que incorporarem a si como sentimento, como intelecto, isso é que vai junto. Então eles estão, a gente do outro lado, os espíritos do outro lado, pedem situações de dificuldade. A fila das dificuldades pode estar maior do que as filas das facilidades. O pessoal do lado de lá não está muito afim de pedir riqueza, fama, poder, não, porque sabem o peso disso para a alma, o peso disso na responsabilidade que o espírito vai assumir. Nada contra ser rico e poderoso e famoso. Você pode ser rico, poderoso e famoso, mas simples, humilde, honesto, cumpridor dos seus deveres. E você pode ser pobre, mendigo e continuar orgulhoso, vaidoso, arrogante, metido, que é o que tem mais na terra. Os miseráveis e pobres que estão por baixo estão doidos para ir lá para Davos, para meter o cabresto nos outros, meter a rédea nos outros e comandar. Se você pegar um gari de um modo geral e colocar na presidência, ou até um metalúrgico, ele não vai ser aquilo que ele dizia que ia ser para os seus irmãos e para os pobres dos quais ele veio e que ele vai agora administrar e comandar. Ele vai para assumir a coroa, para ser o rei, para ser o imperador, para ele passar a comandar. Por quê? Isso não é do status social, isso é do espírito inferior que somos nós e por isso habitamos na Terra. Um planeta primário, um planeta primitivo, para que os espíritos primários e primitivos também, para que os espíritos ignorantes ainda se desenvolvam nos cursinhos que passam por aqui. Por isso eu disse, os pedidos para o sofrimento físico, social, eles são muito maiores do que o pedido para o comando, para a chefia, porque com os olhos da alma o espírito enxerga diferente. Por isso que as pessoas perguntam, mas eu pedi para ser pobre, eu pedi para pagar aluguel, eu pedi para estar aí sem teto. Pediu sim, pediu porque Deus é justo, não é Deus que impõe o sofrimento para a gente, somos nós que vemos que através dele nós vamos ter um medicamento eficaz contra nós próprios, para nós nos liberarmos, para nós sairmos daqui e continuarmos acelerando o nosso processo evolutivo. Então, meus queridos, nós estamos aqui com essa finalidade, passar a doutrina espírita, que é essa doutrina, como eu disse no programa passado, para incrementar o raciocínio, que coordena os princípios de Deus, da alma imortal, da reencarnação dessa alma imortal, para essa alma imortal ser perfeita, reencarnação, em diversos mundos espalhados pelo infinito, que são os mundos habitados, os diversos mundos da morada da casa do Pai, com a possibilidade da comunicabilidade constante das inteligências, dos espíritos.
Então, Deus, alma, reencarnação, mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Esses são os princípios que nós estamos aqui para passar com seriedade, mostrando que o Espiritismo somente a partir de O Livro dos Espíritos, somente a partir daqui. Não conhecendo o Livro dos Espíritos, não adianta que não se poderão dizer espíritas. Não é porque foi, como eu disse, toma um passe, é espírita, recebe uma comunicação do espírito, é espírita. Foram o Chico Xavier, os artistas principalmente aqui no Brasil, que quando tinha um aperto, que só quando tem aperto, normalmente não querem saber disso, mas quando a coisa aperta, morre um filho num desastre de moto ou de avião, aí corria atrás do católico, era um homem católico. Francisco Cândido Xavier foi um grande católico, rezava a Ave Maria todo dia, rezava terço, tinha crucifixo no seu quarto de Jesus crucificado, tinha ao lado da sua cama uma imagem de Nossa Senhora da Abadia, da qual ele era devoto e fiel, respeitador. Então era um homem extremado, católico, mas que foi explorado nesse sofisma de que era um espírita. Chico Xavier foi tão espírita quanto o despacho de macumba e encruzilhada é espírita. O pessoal, quando passa na encruzilhada, num despacho, e olha, isso é coisa de espírita. O Chico Xavier também era tão espírita quanto o despacho e encruzilhada. Agora, nada contra ele por não ter sido espírita, mas nós aqui viemos mostrar essa diferenciação. Nós viemos limpar esse conceito de espírita, porque espiritismo é coisa séria. É respeitável, é inabalável, não é místico, não é cheio de fantasias para enganar, enrolar e trapacear as pessoas. Aqui não tem isso, não se presta para que ninguém enriqueça às suas custas, viva disso, não se presta para que os corruptos continuem corruptos, não se presta para os viciados continuarem viciados, jamais. Algumas outras igrejas, para contestar o espiritismo, dizem que o sujeito foi espírita e ainda para provocar, falam assim, kardecista. E aí entrou pelo alcoolismo, aí se tornou alcoólatra, passou a bater na mulher. Quando ele voltou para a igreja, ele aí encontrou Jesus. Agora ele é um santo, ele se salvou. Olha que coisa mais ingênua e estúpida. Jamais alguém que conheça o espiritismo vai se transformar em alcoólatra, vai espancar a mulher, vai passar a ser um corrupto? Jamais. Porque se ele até chegar aqui, ele não conhecia a reencarnação, ele fazia tudo isso porque ele não conhecia o que aqui está revelado. Quando ele conhecer, ele se freia. Então isso aqui é um antídoto contra a corrupção, um antídoto contra tudo que não presta. Valéria, você fez a pergunta? Sim, a respeito da peça. Lembrando também, já que você está falando do Livro dos Espíritos, que nós vamos estar lá hoje e amanhã também, distribuindo gratuitamente o Livro dos Espíritos para quem quiser, então comparecer lá, quem for a peça ou quem não for. Se quiser ter acesso a essa maravilha, pode aparecer lá que nós vamos estar lá distribuindo gratuitamente o Livro dos Espíritos. E eu, a respeito da peça, perguntei por que Allan Kardec, o título da peça, Allan Kardec, um olhar para a eternidade. O que Kardec deu de contribuição, deixou de contribuição para a eternidade? O que Kardec deixou de contribuição para a humanidade foi a revelação que os espíritos fizeram, e ele muito bem elaborou, coordenou, ele fez todas as perguntas e os espíritos deram as respostas, e ele compilou aqui numa consolidação das leis divinas. Isso é que ele fez para a eternidade. Ele fez isso aqui como um missionário com a responsabilidade de coordenar tudo isso aqui e, como eu disse, consolidar. Consolidação das leis de Deus. Estão todas elas aqui. Mas não são de Kardec, não são dos espíritas. Como a revelação do cristianismo não é de Jesus, como a revelação dos 10 mandamentos não é uma revelação de Moisés, como o budismo não é de Buda, como o islamismo não é de Maomé. O que interessa e que esses homens fizeram foi a canalização das regras universais, das leis naturais, das leis de Deus. O que está aqui dentro do Livro dos Espíritos pode ser colocado em qualquer outra obra e ter qualquer outro nome, que o que vai interessar não é o autor do trabalho,
mas sim o conteúdo da revelação. Está em discussão Deus e não Jesus, Maomé ou Kardec. Nós não somos seguidores de Kardec, nós não somos seguidores de Jesus. Isso nos separa, nos divide, isso cria ódio, rancor e mágoa entre a humanidade. Em todas as guerras que nós temos aqui hoje no planeta, declaradas em número de mais de 20, ou em torno de 20, todas elas têm de um lado uma ideia religiosa e do outro lado outra ideia religiosa. Porque a religião nominada, a religião de chefe, ela faz soldados, ela faz venerandos daquele chefe. Religião, na realidade, como Kardec disse, uma filosofia com consequências morais, é a transmissão da verdade. O que está em discussão não é Maomé, Kardec, Buda ou Jesus. O que está em discussão é a verdade. Jesus não falou, seguireis a mim e vos libertarão. Não. Estareis livres? Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, achei para mim, Valerinha, no final do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a Valerinha vai ler para vocês aqui o que o Espírito instrutor da matéria, a respeito da missão dos espíritas, o que o Espírito fala para... Deve estar aqui, querido, olha. Aqui, missão dos espíritas, aqui, ó. Quer ver? Eu vou querer que você leia. Está no final da missão dos espíritos? E seguirei. Aqueles que foram chamados ao espiritismo e não se deram bem, aí eu vi o que o Espírito recomenda. Como eu digo, o programa aqui é ao vivo, não é programa, não é armado, não. É ao vivo aqui. Nós não podemos errar porque nós estamos direto com vocês. Se errar, está no ar e não tem mais jeito, só depois consertando. Então, por isso que a gente às vezes se enrola, procura onde é que está, a gente sabe que está, a gente traz no geral, Aqui a gente aplica na hora, de acordo com a colocação do momento. Mas vocês vão ver que o que importa é Deus. Nós temos que nos preocupar em entender Deus, em conhecer Deus, em saber a nossa responsabilidade, a nossa missão perante Deus, que está refletido na nossa consciência. Porque os espíritos perguntaram, onde estão escritas as leis de Deus? E o Kardec perguntou, e os espíritos responderam, nas vossas consciências. Então não disse nas consciências dos ricos ou dos pobres, nas vossas consciências, isto é, em todas as consciências. Então nós temos que fazer essa análise, como eu abri o programa falando, sobre a honestidade perante nossas próprias consciências e vermos se bate Deus com as injustiças sociais, com as deficiências físicas, com as desigualdades, com todo o transtorno que a gente analisa aqui. Bate perante a nossa consciência, não. Faz a pergunta à sua consciência, se você fosse Deus, faria um mundo igual a esse? Todos vão responder, não, faria melhor, faria um mundo sem guerras, um mundo sem ódio, sem rancor, sem corrupção, sem tudo que não presta. Todos vocês fariam um mundo melhor do que esse. Então, vocês não são superiores a Deus, nem eu. Então nós temos que entender que se está assim, está dentro de um contexto, dentro de uma realidade perfeita, dentro de uma realidade criada por Deus. Então nós temos que entender Deus, e esse Deus é a expressão da verdade, mas a verdade não é o que está no livro dos Espíritos, a verdade é o que vem realmente de Deus, e incontestavelmente possa ser aceita como justa, como amorosa e com uma finalidade também útil de levar todos para a perfeição. Isso nós temos que fazer esse questionamento perante a nossa consciência. Na missão dos espíritas, os espíritos chamam a atenção, mas cuidado, que nem todos que são chamados ao espiritismo estão trilhando o caminho certo. E eu tenho aqui batido nisso 10 anos, mostrando que esse movimento espírita que está aí, essa federação fajuta espírita, chamada de espírita brasileira, eles meteram a rédea num povão que se submete a isso, e estão no oba-oba para ganhar dinheiro, fama e ter status social. É isso que eles fazem. Por isso estão deturpando e denegrindo a doutrina, o conhecimento do espiritismo para a humanidade. Olha o que o Espírito falou no final. Cuidado, porque muitos chamados são extraviados. Lê, por favor, esse parágrafo. Está dentro da missão dos espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu.
Mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Viram? Atentai no vosso caminho e buscai o quê? Eles não disseram Kardec, eles não disseram buscai Jesus, buscai Maomé, buscai a verdade. Isso está numa obra básica espírita, a obra fundamental da doutrina espírita. A recomendação dos Espíritos aqui no Livro dos Espíritos é a de que nós devemos rejeitar 10 verdades com o cuidado, a cautela de não aceitarmos uma única mentira. Olha que honestidade contida no fundamento, na estrutura dessa doutrina do Espiritismo. Olha que honestidade. Eles próprios, buscai a verdade. E eles próprios, desconfiai de 10 verdades, para que não aceites uma única mentira. Olha que escrúpulo. E aí vocês querem o quê? É lógico, nós não estamos concorrendo com o pessoal das igrejas. Quem está muito bem nas igrejas, ganhando muito dinheiro com isso, vai continuar. Assim como quem faz as loterias, vão continuar fazendo, a maioria. Mas nós estamos aqui dando um alento e passando um convencimento racional, emocional, sentimental, lógico, sensato, para aqueles que querem, aqueles que estão perdidos. Eu acho que tem uma pergunta ali que o Valério ainda não fez, mas eu já vou matar. Se Sanherres conhecesse a doutrina espírita, ele não escreveria esse livro, com certeza. Ele seria um divulgador da doutrina espírita. Sanherres, com esse livro aqui, Carta a uma Nação Cristã, da Companhia das Letras, que eu estou divulgando aqui para que vocês comprem e conheçam isso. Eu comprei agora esses dias 10 para distribuir, alguns para uns legisladores que eu assisti o discurso de posse, e todo legislador principalmente deveria conhecer Sanherres para ver o efeito devastador das religiões sobre a condução dos povos. Os países mais pobres e miseráveis são caracterizados por serem os países mais religiosos. E os países menos religiosos são os países onde existe maior educação, maior civilização, maior atendimento das pessoas, solidariedade. Os países mais educados, mais limpos, mais competentes do planeta são os menos religiosos. Está feita a correlação de que a religião atrapalha o mundo, como não só diz Sanherres, mas como diz Michel Onfray, como diz Bart Ehrman, como diz o Richard Dawkins, como diz esses homens que são livres e simplesmente honestos perante as suas consciências. Se Sanherres conhece o Espiritismo, ele não escreveria esse livro. Todos os argumentos que ele usa, eu digo sempre, eu vou dizer sempre isso aqui, porque uma coisa vai fechando com a outra, e eu quero que vocês também pesquisem, a não ser aqueles que querem ficar mais um ano enganado. Então fiquem. Aqueles que querem acertar, estão esperando acertar na loteria, vão, deem sequência, mas não vai valer a pena não. Eu garanto que no final, aos 90 anos, vão olhar para trás e falar, que burrada que eu fiz, como perdi tempo nessa vida, que ilusão. E aí não tem mais jeito. Corpinho está lá com 90 anos, 97, 100, mas não vai passar muito disso. Já vai começar a vir a esclerose, a osteoporose, a artrose, a artrite, bronquite, câncer, reumatismo, que vocês não vão suportar mais. Aí não adianta falar assim, durar 200, porque quem quer durar 150, 200 anos, é essa moçada aí que está com 20, 30, pensando que vão chegar aos 180 anos com a disposição, o gás e o ânimo de 30. Mas quando chega a 60, 70, 80, você vai caindo na real, vai caindo. Para que serviu o mundo? Perdeu tempo às vezes nele. Então nós estamos aqui para aqueles que não querem perder tempo, ou aqueles que estão desiludidos e, como Sanherres, não conhecem a doutrina espírita. Mas Sanherres está cumprindo a missão dele, por honestidade. Como eu disse aqui a respeito dessa maravilha de pastor Rob Bell, que foi entrevistado na revista Veja, nas páginas amarelas, e pesquisem sobre esse homem, um pastor evangélico, mas honesto. E eu aqui exorto a outros pastores honestos. Uns eu conheço e a maioria não conheço.
mas para que não venham ser espíritas, mas comecem a mudar o rumo das coisas aí dentro das suas religiões. Eu vejo tantos pastores honrados, pastores principalmente jovens, carismáticos, inteligentes, mas que estão ancorados lá na Bíblia, ancorados lá no seu livro sagrado. Deixem isso para lá, não abruptamente, mas comecem a mudar o rumo, comecem a ajudar as suas ovelhas, os seus seguidores lá dentro da própria igreja, como João Paulo II fez lá dentro da Igreja Católica, mudando os preconceitos contra o evolucionismo, contra os mundos habitados, espalhados pelo universo, mudando lá dentro da sua igreja o rumo das coisas. Nós não queremos que vocês venham ser espíritas para, como espíritas, ajudarem a divulgar o espiritismo. Não. Estar lá nas suas igrejas, sendo honestos perante a própria consciência, é muito mais importante do que virem ser espíritas. Porque o que ela perguntou, qual a importância de Kardec nisso para a eternidade? Foi só o trabalho que ele fez, que esse só não é minimizando, que foi um trabalho extraordinário para a revelação da verdade. E não do Livro dos Espíritos, da Bíblia, do Alcorão, não. Maomé não é importante pelo livro em si, mas pelo que tem de verdade no que ele recebeu. Buda também não foi importante por si próprio, mas pelo que ele conseguiu compilar, concatenar em termos de verdades, em termos de utilidades para o planeta. Então eu exorto a vocês que aí estão, principalmente nas igrejas, porque felizmente e muito honradamente nós temos percebido mudanças de muitos irmãos em suas igrejas que estão já fazendo uma pregação bíblica à luz da lógica, da razão e do bom senso. Se não tem lógica, razão e bom senso, não depreciem Deus dizendo que é porque está no livro sagrado. Está no livro sagrado, mas quem escreveu não soube legal que escreveu, foi influenciado, ou nem foi ele que escreveu, foram os corruptos que nas traduções e nas publicações, nas reedições, mudaram aquilo de acordo com as suas taras ou com os seus interesses. Como na doutrina espírita, a Federação Espírita Brasileira, que se diz a representante dessa maravilha respeitável aqui, que é o Livro dos Espíritos, adultera isso, criminosamente adultera. Vejam aqui na questão 671 do Livro dos Espíritos, na resposta, quando o original fala em divulgação da sua doutrina, se referindo à doutrina de Jesus, eles adulteraram aqui, o Guion Ribeiro adulterou, e essa federação mantém isso até hoje de má fé. Eu aqui denuncio e confirmo, e a prova está aqui. Leiam a 671 do livro da tradução da Federação Espírita Brasileira, e vai estar lá, no lugar de sua doutrina, Guion Ribeiro, um rustanguista fanático, colocou a doutrina do Salvador. Doutrina do Salvador, Jesus Salvador, não cabe na doutrina espírita, não cabe na verdade de Deus. Como Rob Bell disse muito bem, Gandhi não pode ter ido para o inferno porque não teve Jesus como Salvador. Dizer que Gandhi estaria perdido porque não foi cristão é uma insensatez, é uma estupidez. É um alimento da ignorância, do subdesenvolvimento intelectual. Dizer que alguém não vai para o céu porque não está com Jesus. E Rob Bell, um pastor protestante americano, que felizmente está atraindo milhares de pessoas, milhões de jovens para as suas pregações, diz que Gandhi tem que estar com Deus, porque ele cumpriu na terra a vontade de Deus. Assim como uma enormidade de outros vultos da virtude, do amor, não podem estar condenados porque um livro canalizado para um domínio de um determinado grupo afirma que quem não estiver com Jesus está perdido. Então eu exorto a vocês, fiquem nas suas igrejas, mas sejam honestos para com sua consciência e não para com livros.
O livro pode ser mudado porque pode estar errado. Agora, a realidade de Deus, não. Então, se a iluminação, antigamente, tudo era atribuído a Deus. O raio era Deus. O vento era Deus. Tudo era atribuído a Deus. À medida que os homens foram evoluindo, foram percebendo a colocação dessas coisas todas no contexto das leis naturais. O que nós fazemos hoje? Na época do Titã, que é o computador capaz de fazer 27 quatrilhões de cálculos por segundo, que eu mostrei no programa passado. Numa época dessa, nós podemos ancorar há 5.000 anos atrás para ficar querendo tirar de lá os argumentos e fundamentos para nós crermos em Deus? Não podemos mais, não podemos fazer isso. Então, o valor de Kardec para a eternidade foi ele ter feito essa compilação, esse trabalho. Ele foi um missionário. Ele não é para ser seguido. Nós não somos seguidores de Kardec. Como ninguém deve ser seguidor de Jesus. Tem que ser seguidor da verdade. Porque Gandhi não era cristão e seguia a verdade. Consequentemente, estava de acordo com o que ensinou Jesus. Um muçulmano honesto, honrado, amoroso, fraterno e justo, ele está seguindo o que ensinou Jesus. Mas o que ensinou Jesus, o que ensinou Gandhi, o que ensinou Buda, o que ensinou Maomé, o que ensinou Krishna, que é para o bem e que está certo, é a lei de Deus, é a regra. Não fosse a codificação, não fosse a revelação do Espiritismo, Kardec seria um pedagogo, teria sido um professor, teria sido um homem de bem. Até há quem diga, e eu uma vez fui fazer uma palestra no Espírito Santo e cheguei lá, tinha uma onda correndo dos protestantes na época, lá os evangélicos estavam espalhando, porque eu ia lá fazer a palestra e tal, aquilo eles fizeram propagandas lá. Então o pessoal fez uma contra-propaganda contra o Espiritismo, dizendo que Kardec se suicidou. Ele se suicidou, se matou, não sei como, ele se suicidou. Nada, abalo nenhum para quando eu fui falar. Resolvi o problema. Não está em discussão Kardec, está em discussão a obra, a verdade. Está em discussão Deus. Não é Kardec que está em discussão. Não é Buda que vai estar em discussão, não é Jesus que vai estar em discussão. Os puxa-saco é que adoram bajular a personalidade para se abraçar no manto da personalidade e se sentir safo e se sentir salvo. Esses são os ignorantes, são os puxa-saco. Porque o puxa-saquismo está ao alcance de todos. O segmento humano para melhorar o mundo e a si próprio é o da verdade, segundo a sua consciência. Quando fala lá que Deus parou o sol para Josué ganhar a guerra, isso não é sensato. Você, como Deus, não pararia o sol. Primeiro porque o sol não se movimenta em torno da terra. E muito menos você pararia a terra. E eu vi um argumento de um teólogo pós-graduado e doutorado nisso, quando ele falou assim, Deus não parou o sol. Eu fiquei atento, eu falei, opa, isso foi na igreja, aquele canal 23, é a igreja... Adventista. Eu vi isso. Um homem inteligente, e ele é um físico, parece, ele é um cientista. Quando ele falou, Deus não parou o sol, eu falei, oh meu Deus, graças a Deus resolveram o problema. Esse homem vai fazer a revelação do que aconteceu. Deus não parou o sol. E aí ele falou, porque o sol nunca se movimentou. Estava na minha tese. Aí ele falou, e muito menos Deus parou a terra. Aí eu falei, oh que maravilha. Aí esperei, ele falou, Deus parou o universo. Ah, meu Deus, oh my God. Ele disse que Deus parou o universo para Josué ganhar a guerra, matar os filhos de Deus, que parou o universo e que Deus criou e botou aqui. A tese mais moderna hoje, pesquisem lá, eu não lembro exatamente, pesquisem lá. Me cobrem isso se for mentira. Pesquisem lá que vocês vão achar. Foi na igreja adventista, né? Que eu falei, igreja adventista, eu vi isso, canal 23. O moço é um cientista. Deus parou o universo por causa de Josué, para ganhar os outros. Eu tenho uma ideia muito melhor. Dava uma dor de barriga no pessoal todo do outro lado. Estava uma cólica naquela turma toda e os soldados de Israel matavam todo mundo. Ganhava a batalha. Ou então um sono profundo, que é tão fácil. Dá um sono profundo. Os mágicos, os que lidam com hipnose, hipnotizam as pessoas. Deus fazia assim, não é todo poderoso? Tum! Dormia todo mundo. Aí os soldados lá cortavam a cabeça de todo mundo, que é uma coisa também muito nobre, não é? Para botar Deus nisso, não é nobre? Não é nobre?
Quem sabe que Deus permitiu que aquele garotinho de 20 anos matasse aquelas 20 criancinhas entre 6 e 8 anos, porque aquele missionáriozinho estava ali para eliminar aqueles ateuzinhos que iriam crescer ali. À luz dessa tese de que Deus parou o universo para Josué e o seu exército de acabar com os inimigos, não enfiem Deus nisso. Isso é história do passado, isso está lá, tudo bem, está lá. Mas não se envolvam com isso para a regência da própria vida e da transformação planetária, porque não transforma, vocês não estão vendo os resultados. Liguem a televisão, está lá o UFC, tapa na cara, chute na cara, arrebentando um ao outro, um ser humano ao outro, e milhões de pessoas aplaudindo. Quem são esses milhões? São ateus? Todos enfiados em religião. Botem lá as novelas imorais, novelas indignas de serem colocadas dentro da casa das pessoas. E gente assim assistindo, milhões de pessoas. Filmes de violência explícita, estúpida, dentro da casa dos brasileiros e dos humanos no mundo inteiro, dando ibope, sendo assistidos. Porque se não fosse o pessoal, as televisões não veiculavam. BBB, coisa mais imoral do que aquilo. Eu fico bobo em ter pessoas que sentam na sala e ficam participando daquilo, assistindo aquilo. É uma baixaria, uma imoralidade, uma irresponsabilidade. Vocês gostariam daquilo para as suas filhas, para os seus filhos? Imaginem aquelas pessoas ali aos 80 anos de idade. O que eles estão revivendo daquilo? Prostituição, imoralidade e dando ibope, e o povo do mundo assistindo. Então o que vocês querem da humanidade em geral? Se não violência, corrupção. Estão matando agora por R$7 de troco. Discutiu o cliente com o dono do restaurante por causa de R$7, o dono do restaurante matou com a própria faca o cliente. O outro dono de restaurante, num outro episódio, fala com as pessoas, vocês não deviam deixar sobra de comida, porque isso faz... O que fez? O cliente matou o dono do restaurante. Essa semana agora, um ex-marido deu R$600 para 3 pessoas matarem a esposa. Isso é resultado de quê? Dessa hipocrisia, dessa falsidade, dessa ilusão, desse Deus inexistente que Sanherres acaba com ele. Isso é resultado das religiões que estão aí, porque ou elas fazem escravos, ou os que estão fora das suas rédeas partem para isso que está aí. E os que estão dentro das suas rédeas, quando vão para a política, quando vão para o mando, são desonestos. Tenho aqui material, a Bíblia oca, transportando dólares ou traficando cocaína por dentro. Pessoas representantes de Deus, de Jesus. A bancada evangélica no Congresso, no último ano do Lula, no último governo do Lula, foi considerada a mais corrupta e a mais desonesta que já passou por lá. Crucifixo em parede das repartições públicas num país laico católico, né? Um país laico católico, é ridículo. Não envolvam Deus, não envolvam Jesus, não envolvam Kardec, não envolvam esses líderes nesse lixo, nessa imoralidade. Mas entendam, essa é a humanidade, de espíritos inferiores como nós, que estamos aqui para aprender, para exercitar a nossa capacitação intelectual e moral, e consequentemente ajudando as pessoas a entenderem diferente, a se entenderem e a se modificarem, para não fazerem mais parte desse mundo tão cruel. Cruel por conta própria, e não por culpa de Deus, mas cruel nesse contexto primário. Vamos sair desse contexto primário. Então a importância de Kardec para a eternidade é o Livro dos Espíritos, que, como disse Valéria ali, nós vamos distribuir hoje na Praça do Suspiro, aqui em Nova Friburgo, estado do Rio, Brasil, a propósito de uma peça teatral que será apresentada com o título Kardec para a Eternidade, né? Para o infinito. Kardec para a Eternidade. Um olhar para a eternidade. Um olhar para a eternidade. É o título da peça que fala sobre a vida de Kardec. Eu não conheço, nós não conhecemos, nós não sabemos se vai ser bom, se vai ser mal,
torcemos para que seja ótimo. Agora, sendo bom ou não sendo, sendo fiel ou não sendo, nós vamos ser fiéis, nós vamos aproveitar a carona e vamos distribuir lá na rua, sem nenhuma participação com o evento. Nós nem conhecemos a companhia, as pessoas. Por acaso tem uma menina que eu peguei no colo, que é a Glaucia Lugon, que é uma das coordenadoras e das organizadoras desse evento. Mas ela esteve lá no centro me procurando, eu não estava, ela deixou os cartazezinhos, os folderzinhos que nós distribuímos no centro, porque fala de Allan Kardec. E Allan Kardec não é o mais importante do espiritismo, como eu acabei de falar aqui. Nós somos espíritas, não de Allan Kardec, da verdade. Mas o próprio Evangelho, vocês viram ali. Buscai a verdade. Então, nós distribuímos no centro para as pessoas, comunicamos, fizemos o anúncio de que vai haver esse evento. Mas nossa participação não é no evento. Nós vamos apenas a propósito do evento, que vai ser no teatro do outro lado da rua. Nós vamos estar do lado de lá da rua, na praça, com um carro aberto, com um painel que ficou até muito bonito, um banner, dizendo assim: terceira revelação na TV, doando aqui o Livro dos Espíritos. Embaixo, Allan Kardec. Então vocês podem ir lá, vão ver o cartazinho num carro que vai estar do outro lado da rua e vão lá pegar o seu Livro dos Espíritos. Nós vamos doar para cada um, torcendo para que lá dentro do teatro a peça seja excelente, seja educativa, seja fiel, real à vida de Kardec, e isso vai ser muito bom, muito interessante. Mas nós vamos estar lá fora. Nós hoje temos uma quantidade de 100 livros para distribuir, e foi pouco, nós achamos que foi pouco, agora a gente acha que foi pouco, mas nós vamos amanhã, se hoje for um sucesso, se nós doarmos os 100 hoje, amanhã nós prometemos que vamos doar pelo menos mais uns 30, a gente deve conseguir, e nós vamos também doar com um carimbozinho, cortesia da terceira revelação, com uma orientação para que estude, analise, pesquise o Livro dos Espíritos e compare, que é uma coisa que eu sempre exorto aqui, comparar com as outras doutrinas. Eu assisto todas as outras, eu procuro conhecer todas as outras. Eu hoje vinha para cá, ganhei aqui um prospecto, a respeito, eu não sei se é eu acho que é da Assembleia de Deus. Interessante, eu ganhei um prospecto da Assembleia de Deus, e que fala: você quer conhecer a verdade? Eu falei: opa, quero, então é claro que eu vou ler. Eu ganhei, mas eu comento, faz parte dos meus comentários, o que eu conheço de todas as religiões. Por isso eu conheço também em todas as religiões muita gente boa, e eu exorto a vocês que lá estão, observem, sejam honestos às próprias consciências, conheçam o Espiritismo, conheçam a doutrina espírita e vejam se isso é bom ou é mal. Vejam se isso aqui melhora a humanidade ou não melhora. E comecem a fazer o trabalho lá dentro das próprias religiões. Volto aqui a exortar jovens bonitos, jovens carismáticos, jovens simpáticos, inteligentes que estão aí chegando no comando das religiões. Observem isso. Honestidade, a honestidade nos une, porque eu falo a mesma coisa. Meu propósito é exatamente o mesmo, o nosso propósito é exatamente o mesmo. Então, se nós falamos com honestidade dentro das nossas áreas, nós vamos ter Sam Harris, um homem honesto. Nós vamos ter Rob Bell, um homem honesto. Nós vamos ter Zé Manel, um homem honesto, divulgando um conteúdo doutrinário, como eles aqui estão divulgando. Por isso, lá no nosso carimbo, no livro que vocês vão ganhar, está escrito: estude, pesquise, analise e compare, para você tirar as suas conclusões. Ainda no fim, exortando: seja livre. Deus não tem religião. Vocês vão ganhar. Mesmo aqueles que não participem, que não tenham ido assistir a peça, poderão ir para pegar o Livro dos Espíritos. O valor da peça, do ingresso, é R$40 inteira e R$20 meia. Teve uma promoção até, parece que o dia 22, que era mais barato um pouco, mas hoje é R$40, quem compra lá, e R$20 meia. Logo mais às 20h30, né? 8h30 da noite,
e a partir das 8 horas nós já estaremos lá distribuindo os livros. Bom, nós já estamos aqui no finalzinho, ó, recebemos aqui o telefonema do Ricardo Perruma, que manda um grande abraço. Foi meu aluno. O programa é muito bom. A Carolina do Catarcione diz que gosta muito do programa e que é muito esclarecedor, dando os parabéns. Um beijo, Carolina. O Manda Marcos, minha neta. o Marcos manda um abraço para o Zé Manel. E para mim, bem, e também o prazer, mandar um grande abraço para a Alessandra, que eu tive o prazer de conhecer, que diz que gosta muito do programa. Um abraço para você, Alessandra. Você tem mais um, nós né? temos 6 minutos, né? Você que sabe, você que manda no programa, apesar de nós termos saído do ar, não saímos. Não saímos não. Então vamos aproveitar aqui que o nosso assessor aqui chamou a atenção, que você começou a falar de Kardec, né? Que você foi fazer a palestra e falaram que Kardec se suicidou, só para esclarecer que na verdade... Tá, e eu não concluí, né? Que ele não... Muito obrigado. Muito obrigado pela telespectadora, está esperta. Então eu argumentei exatamente, que pecado, tá vendo? Eu pequei nessa. Eu argumentei o seguinte: Santos Dumont se suicidou e ninguém abandonou a aviação por causa disso. Quem nega a aviação porque Santos Dumont se suicidou? Ainda que Kardec tivesse se suicidado, porque ele morreu, segundo historicamente os relatos de morte, causa-morte, foi um aneurisma. Como qualquer pessoa pode morrer. Mas ainda que tivesse se suicidado, você não ia negar o espiritismo porque o missionário se suicidou. Moisés recebeu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos, onde dizia lá no 5º, não matarás. A primeira coisa que ele chegou embaixo, quando ele viu aquele povão adorando bezerro de ouro, que é o que fazem até hoje, adorando bezerro de ouro, mandou arrebentar com aquela turma toda, matou centenas, mandou matar e matou centenas de pessoas. Por isso os 10 mandamentos, e Deus foi condenado, foi relegado, porque Moisés foi um assassino. Após ter recebido do próprio Deus, segundo os relatos, os 10 mandamentos, então não misturem o missionário com a obra. Por isso que eu disse, a obra é de Deus, é a verdade. A verdade é universal. Por isso o Espiritismo tem que ir se desagarrando de Evangelho, de Jesus, para essa turma de beatos e beatas que estão no movimento espírita, ficarem debaixo do manto sagrado de Jesus, de Maria. Larguem isso para lá, que isso é coisa de igreja. Isso não é coisa de espiritismo. Isso atrapalha o conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita é conhecimento da verdade. E isso aí envolve nas crendices, nas místicas do povo que está envolvido nisso. Então, muito obrigado, querida telespectadora. Foi assim que eu saí e assim que eles ficaram com a barba de molho. Não importa que Kardec não teria influência sobre a doutrina, a falência do missionário que pode acontecer, como eu citei aqui de Moisés e como eu citei aqui de Santos Dumont, nada a ver. Mas não, Kardec não se suicidou não, Kardec morreu num aneurisma. Sim, abraços finais então agora. Não, mas eu acho que nós já temos não, 1 minuto temos ou 3. Não, 1 minuto agora. Nós temos 1 minuto. Nós temos uma pergunta aí que a menina perguntou que é com relação aos animais, maltrato dos animais, tal. Sacrifício. Os animais, sacrifício dos animais. Kardec perguntou aos espíritos se comer carne, se sacrificar animais para se alimentar, isso era um crime, era um pecado. Não, não é crime nenhum. Isso é natural num planeta como esse, numa civilização como a de vocês, nas necessidades biológicas e orgânicas de vocês. Isso não é crime. Agora, maltratar os animais, torturando os animais, batendo nos animais, aí é claro que isso aí não se faz. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai convivendo com toda a natureza de uma forma harmônica, de uma forma respeitosa e de uma forma a entender que ali está uma inteligência em desenvolvimento. Ali está uma matéria-prima que será a base e o alicerce da individualidade dos próprios espíritos, da individualização da própria alma que somos nós. Que um dia tivemos essa matéria-prima aí nos elaborando, essa matéria-prima da qual nós acabamos saindo e tendo consciência própria, tendo livre arbítrio para agir por conta própria e se desenvolver, se capacitando intelectual e moralmente para nós fazermos parte do comando universal da criação. Ninguém vai ficar à toa deitado em nuvem ouvindo harpa.
o que seria um sacrifício terrível, ainda mais para quem gosta de ação, um tédio. Queridos, um beijo para todos vocês, um abraço. Aliás, eu tenho aqui um grande abraço para o Leandro Borges, né? Para o Leandro Borges, que gosta muito da gente, assiste o nosso programa. Também para o seu pai Luiz Borges, que é pastor, nós já ouvimos o DVD, ficou muito bom, a mensagem. Que nós falamos, façam isso. Esse é um trabalho tão importante quanto esse que nós fazemos, quanto que o Papa faz. É importante, agora com consciência, com a própria consciência em ação. Ajudem a todos os que precisam de entendimento. A Gláucia do Hospital Raul Sertã, que diz que não tem tocado porque não tem tido chance de tocar, mas é uma assídua telespectadora, e aos doadores de sangue e aos membros da Cruz Vermelha. Doadores de sangue, nós estamos precisando muito no Hemocentro, no Hospital Raul Sertã. Doem sangue, é uma caridade, façam isso. Ninguém precisa saber, mas é de você com Deus. E também os colaboradores da Cruz Vermelha. Se associem, ingressem na Cruz Vermelha, treinem na Cruz Vermelha. É um trabalho extraordinário e vocês devem participar. O Centro Espírita Friburguense, de onde nós somos diretores, ele apoia a doação de sangue, a Cruz Vermelha e estimula a participação de todos nós. E os nossos queridos patrocinadores também, sem vocês nós não poderíamos fazer esse programa. E aqueles que têm seus negócios, seus comércios, façam a divulgação aqui na TV Focus, Canal 20, e paguem as suas propagandas, a sua divulgação do seu nome, da sua marca, do seu negócio, mas falem lá, olha, isso aí é para ajudar lá o programa Terceira Revelação. Que aí eles contabilizam aqui, nós não ganhamos nada com isso. Se nós tivermos um patrocínio aqui que ultrapasse 2, 3 vezes o nosso valor, isso vai ficar para a televisão. Porque nós não vamos receber o troco, vamos negociar com a direção. Ele está gostando lá do outro, na técnica, ele deve estar gostando. Nós não vamos negociar. Nós tivemos aqui 500 patrocinadores, será para pagar o nosso valorzinho, o resto é da televisão. Nós não vamos ter negociação com isso, nós não temos patrocínio. Os livros que nós vamos dar lá é pago por nós é que pagamos do nosso bolso. Nós não precisamos, graças a Deus, de apelar para isso. Mas ajudar aqui a televisão, façam isso, que vocês estarão também nos ajudando. Valéria Cristine. Um grande abraço e até mais tarde. Um beijo para todos vocês e até mais tarde.